Olá, que bom tê-lo aqui no Mais Vida para Você, um programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Durante as próximas 2 semanas, estaremos estudando no Mais Vida para Você uma série de estudos sobre os fundamentos da fé cristã. Qualquer construção, para ser resistente e duradoura, precisa ter fundamentos fortes, não é verdade? A vida, sem os devidos fundamentos, não pode se tornar uma vida de qualidade. Hoje, como primeiro tema dessa série, estaremos conversando sobre quem é Jesus Cristo. Parece até um tema despretensioso, uma vez que se você fizer essa pergunta para qualquer pessoa, ela poderá te responder: Jesus Cristo? Ora, Ele é o Filho de Deus. Ou talvez, Ele é o Salvador da humanidade. As respostas estão corretas. Mas em se tratando de ser Jesus o personagem central de nossa fé, é importante conversarmos um pouco mais sobre quem é Jesus Cristo e conhecê-lo um pouco mais de perto. Em primeiro lugar, Jesus também é conhecido como Cristo, Jesus Cristo, que quer dizer Messias. Jesus é o Messias, o libertador, o Salvador. O que significa isso? Messias, então? É que no contexto da vida de Israel, lá no tempo do Velho Testamento, no tempo de Jesus, o povo de Israel esperava um Messias. Que Messias? Aquele que seria o libertador. Libertar do quê? Principalmente de uma questão política. Israel, naquela época, era subjugado por Roma. Era um país que estava totalmente dominado por Roma. E ansiava o povo em ter um libertador. Alguém montado num cavalo, com uma grande espada, liderando todo o povo, liderando todo o exército de Israel para libertar aquele país daquela situação política em que vivia. O apóstolo Paulo, também falando sobre Messias, deixa claro lá em Atos capítulo 17, nos versículos 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, diz a Escritura, foi na sinagoga e por 3 sábados arrasaou, conversou com os judeus acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, ou seja, Jesus, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é Jesus, o Cristo, que eu vos anuncio. O profeta João Batista também se referiu a Jesus como o Messias de forma extraordinária. Quando Jesus veio para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista fez essa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele estava querendo dizer? Ele estava se referindo a algo muito importante dentro não só da cultura israelita, mas principalmente da fé. Desde o tempo de Abraão, Deus instituiu para que esse povo fizesse sacrifícios de vidas. Por quê? Principalmente quando havia um pecado, uma pessoa cometesse algum pecado ou também quisesse agradecer a Deus. Ele deveria pegar um animal, de preferência um animal sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, levar até o sacerdote, e esse sacerdote deveria degolar esse animal, derramar o seu sangue sobre uma bacia e pegar esse sangue da bacia e aspergir sobre a cabeça do pecador. E esse pecador voltaria para casa, ou esse grato voltaria para casa completamente acertado com Deus. Então, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Eterno, que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, eis aí o homem, eis aí o Messias, que vai tirar o pecado de todo o povo de Israel. Em segundo lugar, Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus, por ocasião do batismo de Jesus, nesse mesmo momento com João Batista, lançou uma grande voz no firmamento, onde as pessoas todos ouviram, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E em terceiro lugar, Jesus é 100% homem, um ser humano normal, integral. Ele nasceu, por exemplo, de forma natural, de parto natural. Ele cresceu e se desenvolveu na cidade de Nazaré, uma pequena cidade, uma pequena vila, lá de Israel. Ele tinha irmãos e irmãs. Veja comigo a passagem que está registrada em Mateus capítulo 12, versículo 47. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Essa passagem deixa bem claro que Jesus fazia parte de uma família.
Ele era um homem que tinha irmãos, irmãs, pai e mãe. Ele também tinha sede, fome e se cansava como eu e você, como qualquer um de nós. Ele teve uma profissão. Ele era um carpinteiro, que era a mesma profissão do seu pai. Ele se alegrava e se entristecia como qualquer um de nós. E em quarto lugar, Jesus era 100% Deus. Foi gerado no útero de uma mulher de forma sobrenatural. Como e por quê? Como esse Messias deveria ser o Filho de Deus, Deus escolheu uma jovem, virgem, não casada, noiva, mas não casada, e procurou essa jovem na sua intimidade, e através de um anjo, esse anjo teve um diálogo com Maria, e o diálogo foi o seguinte: disse o anjo: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Perguntou-lhe Maria: como se dará isso? Pois sou virgem e não conheço homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra dele. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Depois que o homem caiu em pecado e ficou separado de Deus, Deus mandou várias pessoas para trazer esse homem de volta para Deus. Primeiro, Moisés. Através de Moisés, o homem recebeu as leis de Deus, para que através das leis de Deus eles tivessem uma vida reta e tivessem uma comunhão com Deus. Não funcionou. Depois disso, Deus mandou os profetas, para não somente anunciar a vinda do Messias, mas para fazer com que o povo voltasse para ele também. Não funcionou. Por isso, Deus mandou o seu próprio Filho. Ou seja, Ele próprio veio estar conosco e Ele próprio encarnou dentro do útero de Maria para estar aqui conosco. Certa feita, Filipe, um dos apóstolos, pediu a Jesus: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estás comigo, como me perguntas, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outro momento, Tomé perguntou a Jesus: Senhor, como posso saber onde está o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que nessa expressão ele colocou 3 vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Usando a mesma expressão eu sou, que foi usado por Deus lá com Moisés na sarça ardente. Em quinto lugar, Jesus é o primogênito. Ele é o unigênito, ou seja, filho único, mas é também o primogênito, ou seja, o primeiro filho. Ele é o único que reúne essas duas condições, unigênito e primogênito. Jesus, assim como muitas outras pessoas, morreu e ressuscitou. Mas é o único que morreu, ressuscitou e está vivo ao lado do Pai, conforme nos diz as Escrituras. Muitas pessoas passaram por esta terra e deixaram legados importantes para a humanidade. Mas, em algum lugar desse planeta, seus restos mortais poderão ser encontrados. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Sabe por quê? Porque Jesus é vivo. Ele é aquele que era, é e sempre será. Jesus é Deus. Eu quero orar com você nesta hora, para que você possa receber esse Deus maravilhoso na sua vida como Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te pedir nesta hora, papai, que o Senhor esteja abençoando cada um daquelas pessoas, dessas pessoas que estão nos vendo. Faça com que eles entendam, compreendam e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Tu és o Deus maravilhoso que encarnou na terra para nos salvar. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está nos vendo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te convidar a estar conosco no próximo programa. Vamos continuar com essa série, Os Fundamentos da Fé Cristã. Mas também quero te convidar a estar conosco na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, na Travessa Ney Azevedo, número 81, no bairro do Novo Mundo, a 1 quadra do terminal do Capão Raso. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 19 horas e às 10 horas, a nossa escola dominical. Você será muito bem-vindo. Um grande abraço e até lá, se Deus assim nos permitir.
Música